Bom, hoje vamos falar acerca do animismo. Quais são as semelhanças que o animismo tem com a crença na imortalidade da alma? Acredita-se que no passado haviam tantas religiões que são classificadas como religiões primitivas ou religiões primais. Essas religiões, elas tinham uma característica muito interessante. Elas criam, essa era uma concepção religiosa que existia, criam que todas as coisas da natureza, os objetos da natureza, todos eles eram permeados, possuíam uma espécie de uma alma, um espírito, ou que todas as coisas da natureza tinham espíritos que possuíam eles, que eram presentes ali. Esses espíritos podiam ser espíritos bons ou esses espíritos podiam ser espíritos maus. Então, o animismo ele é dividido em duas fases, não é? Pré-animismo, que é o momento em que as comunidades, as sociedades primitivas diziam que podiam manipular a natureza com a força do pensamento. E nós temos o animismo, propriamente dito, que foi a fase em que eles começaram a conceber que esses espíritos podiam transmigrar de um objeto para outro objeto. Por exemplo, se alguém perdesse a vida, então o seu espírito poderia transmigrar do seu corpo morto e parar, por exemplo, numa árvore. Ficar ali durante algum tempo e depois transmigrar, sair para o outro espaço lá. Esse espírito poderia eventualmente reencarnar-se ou trazer outros espíritos do além para as coisas materiais. E no animismo, vivia-se com esse medo todo ali da natureza. Havia muito ritual que era feito, haviam sacerdotes que eram pessoas que se levantavam e diziam que eles tinham poder de poder manipular os espíritos da natureza através de sortilégios, através de rituais e de magia. Nesse tempo em que surge isso, as religiões começaram a se desenvolver. O animismo não tem relatos escritos, porque era uma crença tão difundida e tão aceite no mundo antigo que eles praticamente não sentiram-se na necessidade de escrever um relato, deixar o animismo como religião, manuscritos, coisas parecidas. Se tu fores observar, eh, essa crença de que existem espíritos das aldeias, que também foi chamada de enoteísmo, esses totens, o totemismo, essa coisa de dizer que dentro de um bambu tem lá um espírito, adorar imagens, ele está muito relacionado com o animismo. Porque no animismo o que acontecia era isso. As pessoas adoravam a natureza, ou as forças da natureza, crendo que dentro daquela coisa ali tinha um espírito lá. E hoje as pessoas curvam-se diante de imagens, crendo que aquela imagem é a representação de uma divindade. Não é a mesma coisa, mas tem a mesma raiz histórica, tem a mesma raiz eh, cultural. Se tu observares a cultura anglo-saxônica das fadas, dos duendes, dos gnomos, todos eles acabam sendo derivações do animismo, mas o animismo moderno. Mesmo a ideia da nova era, o movimento nova era, quando aparece, diz que a serpente, quando diz sereis como Deus, e eles começam a tentar interpretar aquilo como nós seremos como Deus, porque somos Deus na nossa essência. Esse conceito, ele de alguma forma reflete aquele conceito animista. E por que não dizer que o platonismo, a crença de Platão de que o homem tem uma alma e esta alma sai durante a morte e vai ser julgada, vai no céu, etc. e tal. Por que não associar esta crença ao antigo animismo em que as coisas tinham seus espíritos e saíam? Alguns vão dizer não. A diferença entre a alma de Platão e a alma que se crê na imortalidade da alma pelos cristãos é que
A alma em Platão, ela é incriada. Ela não ela é uma alma que já existe por aí. Mas a nossa alma não. Deus criou a nossa alma e colocou em nós. Bom, esse conceito ele está estritamente relacionado com a cultura de Platão, cultura grega, porque se tu fores observar, Platão era averso à matéria. Ele dizia que a matéria não era boa. A matéria não era boa. O mundo perfeito era o mundo do espírito, o mundo das ideias. Não era esse mundo aí da matéria. Quando tu vês os gnósticos que sacudiram bastante a igreja primitiva, os gnósticos tinham esse problema. Eles negavam a reencarnação de Jesus porque eles criam que tudo aquilo que é material é negativo, é mau, é pecado. E eles incentivavam até promiscuidade sexual, incentivavam automutilação, porque eles queriam que quanto mais tu infligir sofrimento, destruir a matéria, não é? Mais você vai agradar a Deus. Isso não se difere tanto assim do hinduísmo, porque os hindus têm uma similaridade parecida com isto, em que o importante é o nirvana, o importante é sair desse estado da matéria e concentrar-se em chegar no nirvana. Você chega no nirvana infligindo sacrifícios a si mesmo, corpo, passar fome, sofrer necessidades. É a intensidade e a quantidade de sacrifícios que você faz que vão gerar salvação em você. É um conceito muito parecido com o conceito dos gnósticos, que tu tens que destruir-se a si mesmo para que você possa, de alguma forma, ser espiado. Não é? E aqui temos uma pequena diferença. Os gnósticos agora eles dizem que a salvação acontece por meio do conhecimento, da gnose. E que o Deus que criou este universo aqui não é o verdadeiro Deus, mas é uma emanação de Deus. E para que nós possamos chegar ao verdadeiro Deus, devemos passar por essas emanações. Jesus era apenas uma emanação de Deus, mas não era o próprio Deus. E era uma miragem. Jesus era uma miragem, não era de carne e osso. Muito semelhante a este conceito com o conceito dos muçulmanos, de que Jesus, na realidade, quem que foi crucificado ali é Judas, era uma quimera, era como se fosse um avatar, e assim como os hindus creem também, que Cristo apareceu na Terra como um avatar, não é? Como alguém muito avançado, que nem Buda, assim, que nem Mahatma Gandhi, que acabou de alguma forma não sendo crucificado. Pegaram uma pessoa errada, crucificaram, e o cristianismo nasce dessa crença da crucificação e ressurreição de Jesus. Logo, o cristianismo está errado na sua base, porque crê num Jesus crucificado, quando na realidade foram outras pessoas, foi uma outra pessoa, ou uma espécie de como é que é? De um holograma que foi crucificado. Essas questões todas você percebe que tem muita similaridade, não é? Tem muita similaridade. Mas qual é o conceito bíblico da morte? Gênesis capítulo 2, verso 7. É claro, formou o homem do pó da terra, soprou nas suas narinas o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente, tornou-se alma vivente. Se o texto está assim, é para nós considerarmos o texto assim. Não devemos transformar o texto para dizer algo que o texto não disse. É interessante, eu estava a ver a Bíblia Apologética do Instituto Cristão de Pesquisa. Eles colocam o Adventismo como uma seita, não é? E aí, falando sobre a diferença entre seita e igreja, eles dizem que as doutrinas das seitas são mais claras e mais simples, quando na verdade a doutrina da igreja são mais complexas e mais elaboradas. Na verdade, nós vemos um Jesus que ensinava por parábolas. Jesus ensinava por parábolas. E os seus ensinamentos, posto que complexos na sua essência, eles tornaram-se simples e acessíveis. Vemos um Apocalipse com vários símbolos. É verdade, dizem que o Apocalipse é difícil, obviamente, mas vemos um livro de Daniel com cheio de símbolos em que o próprio livro, a própria profecia, auto-interpreta-se assim. E com o método historicista, tu consegues chegar muito bem a decifrar os códigos. Então, veja. Deus usa vários símbolos do Antigo Testamento. Deus, por exemplo, quando fala ali da vinda de Jesus, o profeta Isaías é o profeta messiânico por excelência. Quando fala-se do Apocalipse, levam-se figuras de Zacarias, levam-se figuras do Antigo Testamento, do santuário. Aliás, o próprio Apocalipse é o santuário em si. As festas judaicas, todo aquele cenário, ele envolve-se ali presente. Então, é complicado, de alguma forma, você querer empurrar
levar a crença bíblica e transformar uma crença forçosamente complexa e difícil de acessar. Não é bem assim. Não é bem assim. Então, não temos base nenhuma, entendeu? Para classificar doutrinas simples e claras como doutrinas necessariamente de seitas, não é? A doutrina da salvação é complicada, mas também é simples. Eu acho que a Bíblia ela foi escrita numa linguagem acessível, justamente porque a salvação tem que ser acessível. Nós temos que compreender para ser acessível. Quando tu vês um momento lá em que o africano lá, o eunuco estava lendo o livro de Isaías, Filipe apareceu e lhe perguntou: Você compreende o que lê? Ele disse: Não compreendo. Filipe sentou, foi explicando a ele, e ele, depois de ter entendido, decidiu ser salvo, ser batizado. Quem crer e for batizado será salvo. O eunuco creu, depois de ter sido explicado, e a fé vem pelo ouvir, e ele depois aceitou e foi batizado e foi salvo. Mas para que ele pudesse ser salvo, houve necessidade da explicação de Filipe acerca do livro de Isaías. Quando os senhores estavam desesperados e frustrados e decepcionados pelo amor de Jesus a caminho de Emaús, Jesus aparece, discorre a profecia para eles. Depois de Jesus aparecer crucificado, discorre a profecia para eles. Jesus vai explicando tanto para os fariseus, tanto para os seus discípulos, as palavras do Evangelho. Por quê? Porque eles não estavam a entender. Jesus foi simplificar aquilo. Jesus aparece no Antigo Testamento porque ninguém jamais viu a Deus. E depois ele aparece no Novo Testamento encarnado. Então, lá ele é eu sou, aqui ele é o filho de Maria. Jesus aparece e tem um ministério relativamente simples, muito curto e muito pequeno num espaço geográfico ali. E as suas mensagens são acessíveis. Momentos aí que as pessoas não entendiam, mas depois dele ressuscitar, tudo foi claro, porque ele mesmo veio ensinar. Então, dizer que uma seita tem doutrinas simples e claras e que a igreja necessariamente, a característica básica da igreja são doutrinas complexas e não sei o que, não é bem verdade. Isso é uma das coisas que eu pude observar ao longo de vários debates. Você vê, por exemplo, que muitos evangélicos têm essa dificuldade de pegar o que está ali no texto bíblico e aplicar aquilo. Há muito grego em cima do texto, há muitos termos polissêmicos em cima do texto, há muita, como é que chama-se? Muito universo semântico, campo semântico, não é? Em cima do texto, muito argumento dos pais da igreja em cima do texto, e nessa mistura toda de coisas, não é? Por exemplo, dos termos polissêmicos do universo semântico, às vezes acabamos puxando as coisas para um extremo que nós queremos. Isso aí, eventualmente, não funciona muito bem. Os astecas, que viveram por volta de 1368, e Hernán Cortés, um espanhol, foi lá, invadiu o México em 1519. O que ele fez? Hernán Cortés, quando chegou lá, ele tentou misturar-se ali com os astecas. Ele tenta misturar-se com os astecas e o que ele faz? Ele recebe presente ali e depois dali o que ele faz? Ele acaba atacando. Então, os astecas criam basicamente que todas as coisas da natureza, eles tinham mais de 60 deuses, os astecas, mais de 60 deuses, e se tu vais para Atenas, deve ser Plínio ou um desses historiadores romanos, disse que é muito mais fácil encontrar em Atenas um deus do que seres humanos. De tantos deuses que existiam em Atenas, tantas estátuas espalhadas pela cidade, não é? Tantos altares, até o altar do deus desconhecido estava lá, entendeu? Então veja, os astecas tinham, não é? Os astecas tinham essa compreensão de mais de 60 deuses, que todas as coisas da natureza dependiam de deuses. Os deuses é que geravam a chuva, não é? O Deus é que gerava o milho, os deuses é que geravam as águas, as chuvas. Então, deviam sacrificar um bebê e as lágrimas de um bebê sendo sacrificado em cima daquele zigurate, os berros da criança, as suas lágrimas fariam a chuva cair. Muitas vezes é homenagem ao Deus
do milho, os astecas tinham que matar um rapaz, usar a sua pele. E enquanto a pele apodrecia, eles criam que o milho também cresceria. E eles tinham uma compreensão muito triste do mundo. Eles diziam que o mundo é feito de sofrimentos, porque os deuses, ao fazer o mundo, fizeram com sofrimento. Eles criam que a terra produz sua carne e seu sangue. Qual é a carne da terra? São os animais e as plantas. E o sangue da terra são os rios, os lagos. E eles foram viver justamente numa região pantanosa, os astecas. Os astecas tiveram uma visão, que faz parte da lenda deles. Eles tiveram uma visão quando eles eram do norte do México e estavam indo em direção ao Vale Central do México ali, para fundar a capital, que chamou-se de Tenochtitlan. Tenochtitlan é exatamente o local onde o México está situado agora. Então, eles ao irem para lá, recebem informações por meio de um sonho, essa é a lenda deles, é o folclore da época, não é? Entre os mexicas, como eles chamavam-se, daí o nome México, astecas, eles têm um sonho em que um deus informa que o local onde vocês forem a chegar, encontrar um cacto em cima de uma pedra, e em cima deste cacto tem uma águia comendo uma serpente, devorando uma serpente, fixem ali mesmo o vosso império. Eles, imigrando pelo deserto árido, fixaram-se ali e desenvolveram o seu império, o Império Azteca. Mas eles tinham essa compreensão de que um dia os deuses destruiriam o mundo. Eles criam que Quetzalcoatl, que é o deus Quetzalcoatl, é o nome do deus, voltaria. E assim que ele voltaria, será o fim do mundo e o fim do Império Azteca. Quando Hernán Cortés aparece, então eles pensaram, os sacerdotes disseram, Montezuma observou Hernán Cortés, foi perguntar aos sacerdotes. Os sacerdotes disseram que os deuses já traçaram o destino da cidade. Provavelmente, este que está a vir ali seja o deus Quetzalcoatl. Opa! Montezuma o primeiro, achou interessante. Foi lá, acolheu bem eles porque não sabia. As informações que Montezuma recebeu foi: vemos montanhas flutuando. Montanhas flutuando eram navios dos espanhóis chegando. E nós vemos seres humanos que em cima estão vestidos de metal e por baixo eles são servos. Servo é aquele animal. Em referência aos homens que estavam na cavalaria. Hernán Cortés entrou com 500 pessoas ali no vale de Tenochtitlan. Chegou com 500 e encontrou uma coisa por volta de 300 mil astecas ali. Montezuma recebeu dele um presente de ouro. Ele creu realmente que estava a ser bem recebido, mas depois descobriu que havia um costume asteca. Os astecas, quando davam presente, na verdade não era como um gesto de generosidade, davam presentes como uma forma, entendeu? De mostrar a superioridade e a riqueza daquele que dá presentes. Então essa era a distorção que eles tinham. Depois dele ter se juntado com um povo vizinho que era inimigo dos astecas, porque os astecas levavam aqueles prisioneiros e sacrificavam seus deuses para que a chuva caísse, para que desse apaziguar a ira dos deuses, ou para constantemente agradar os deuses, senão eles iriam embora, e se eles fossem embora a chuva também acabaria, eles morriam no deserto, etc. Então, esse povo junta-se a Hernán Cortés, forma uma grande coligação e eles vêm e derrotam os astecas. Veja uma coisa importante. Essas crenças todas que os astecas tinham nos deuses são muito parecidas com as crenças que nós vemos em vários outros impérios do passado e nós conseguimos observar até nos nossos dias. Agora, dizer que o platonismo não se relaciona com a doutrina da imortalidade da alma não bate. Por exemplo, os astecas criam realmente que quando o homem morre, tem-se uma alma. Esta alma vai e vagueia por algum lugar e depois perde-se no nada absoluto e não existe mais. Não há ressurreição, não há paraíso, não há nada. Se a alma é uma alma comum, de um pecador comum, vai e esvai-se no nada. Percebe, né? Então a questão é, por que eles queriam que existiam esses deuses todos? Por causa do animismo. O animismo, mais tarde, que abriu portas para o panteísmo. Percebe? Abriu portas para o panteísmo. Esse panteísmo, esse animismo é que gerou problemas ali do enoteísmo, os deuses protetores da aldeia. Isso abriu portas para a idolatria e para o totemismo.
a adoração de totens pelas culturas ágrafas, etc. e tal. A antropologia fala muito disso aí. Claude Lévi-Strauss fala muito disso. Então, o que eu quero que você possa entender aqui é que não basta apenas trazermos um conceito que seja construir, não, porque a alma ela é incriada, etc e tal, não sei o que. Deus cria a alma. Isso não tem na Bíblia. Deus formou Yatzar, o espírito do homem no homem, etc e tal. Tem que ser visto em luz, em comparação com os outros relatos da Bíblia. Então, nós temos que ser honestos. Temos que ser honestos. O hebraico, como se diz, tem um vocábulo muito reduzido. O seu campo semântico é muito limitado. O seu universo gramatical é muito reduzido. Nós somos apenas leigos, não conhecemos hebraico aqui nem nada. Mas existem coisas que você não precisa de conhecer o hebraico. Só fazer comparação de passagens paralelas. Entendeu? Tanto o Antigo Testamento, o Novo Testamento, você chega à conclusão clara de que sim, isso é. Se tu tens dúvida quanto a essa questão, é simples. É só você procurar qual é o conceito de alma em Platão. E você pegar de um lado isso é história, mesmo até na Wikipédia, ali num site básico você encontra isso. Você pega ali, lê, não é? O conceito de alma de Platão, concepção de Platão, história da filosofia natural fala bastante disso. O livro explica realmente que Platão não gostava mesmo da matéria. Ele dizia que essa questão da matéria é imperfeição. A perfeição está no mundo do espírito, no mundo não sei o que das ideias. E esse conceito é que gerou mais tarde aquela preocupação excessiva que muitos na Idade Média, muitos construtores, eu caso, por exemplo, os construtores da Catedral de Chartres e Notre Dame, estavam muito preocupados em descobrir as formas matemáticas, a proporção áurea, não é? Os pitagóricos estavam muito preocupados com os números e eles davam mais ênfase na geometria do que necessariamente na matéria. Mas veja, foi graças ao cristianismo, que tinha uma visão correta da matéria, que começou a se investigar a matéria. Isso não há como você tirar do ranking do radar. Os cristãos começaram a estudar a matéria porque tinham a concepção de que Deus criou a matéria e que Deus não era averso à matéria. Deus, na realidade, se materializou. Tanto é verdade que o livro de João, já agora linkando essa questão com a lição da escola sabatina, o livro de João ele existe justamente por causa disso, porque aí, na época em que João escreveu esse negócio, depois ali do ano 70, etc., era uma ênfase, um tempo em que havia esse embate gnóstico muito forte na igreja. E muitas pessoas estavam sofrendo perseguições e muitos estavam numa época em que já estavam a perder a piedade. Quando tu estás num ambiente em que tu estás a perder piedade, tu precisas de uma compreensão correta do Messias. Quando tu estás numa situação em que você está sendo perseguido, você precisa de uma compreensão correta do Messias. Quando nós temos o problema do ataque à divindade, quando Jesus é apresentado apenas como um holograma e não necessariamente como um Deus homem, nós precisamos de uma compreensão correta do Messias. A compreensão incorreta do Messias vai fazer com que o ser humano tenha uma fé incorreta. E se tu tiveres uma fé incorreta, tu vais ter ações incorretas. Entendeu? E é justamente esse o problema que eu consigo observar em todos os líderes, mestres da lei na época. Por quê? Porque eles tinham uma compreensão incorreta do Messias. Qual era a compreensão? Uma compreensão política do Messias. Como é que nós vemos um político? Para nós, um político geralmente tem que ser alguém que vai proporcionar satisfação para nós, vai proporcionar dinheiro, vai proporcionar oportunidades de emprego, vai proporcionar mais bem-estar, como se ele fosse um amuleto, como se ele fosse um gênio da lâmpada, como se o líder político, fosse aquele que resolveria os problemas seculares do ser humano, problemas econômicos, financeiros, e resolvesse os nossos projetos, planos que estão parados há muito tempo, arquivados, que pudessem fazer com que os nossos sonhos de prosperidade temporal aqui na Terra pudessem ser realizados. E Jesus, quando alimenta as pessoas com os 5 pães
2 peixes, 5.000 pessoas comeram, etc. E tal. As pessoas queriam fazer ele de Messias porque eles queriam um Messias que fosse provedor de coisas. Então aí está o problema. Hoje, nossa compreensão do Messias não deve ser esta, de que Cristo é o provedor de coisas, é o realizador de sonhos. Jesus quebrou muitos sonhos para estabelecer o seu reino. A glória que lhe interessa não é nossa, é a glória dele. Deus está mais preocupado com a glória dele do que com sua glória. Aliás, ele diz: minha glória não dou a ninguém. Deus é a pessoa mais importante do universo, não somos nós as pessoas mais importantes do universo. Deus ama a sua glória por causa de sua glória, e voluntariamente ele se dispôs a morrer pelo ser humano. Então, Deus tem livre-arbítrio, Deus escolhe. Jonas disse: eu não vou, Deus disse: você vai. Eu abençoo aquele que eu quero, amaldiçoo aquele que eu quero. Deus também faz escolhas. Deus colocou escolhas para Davi. Está a perceber? Então, toda essa questão nos faz perceber que se nós tivermos uma compreensão incorreta de quem Deus é, nós vamos ter uma compreensão incorreta de como é a salvação e como nós devemos comportar aqui. Não é? Ninguém jamais viu a Deus. Mas não, viu o Deus de Israel com os pés como o pavimento de safira, viu-se não sei o que as costas. O Filho é que revelou quem Deus é. Aquele que sempre foi visto é Deus. Tu vais para o livro de João, diz lá que não tendes visto a sua forma. Jesus vai falar que em relação a Deus o Pai, não tendes visto a sua forma e ninguém pode conhecer Ele. E ninguém jamais viu a Deus. João fala disso. Então, temos que ter uma compreensão correta, porque a gente tem aquele problema. Não, o Deus do Antigo Testamento era Jesus. Não era Jesus, é Deus o Pai, áspero, severo, que mandava matar as pessoas. E as pessoas esquecem que quando um prédio está em chamas, as medidas que você tem para salvar as pessoas devem ser muito agressivas. Você tem que agir rapidamente, porque o prédio está em chamas e tem que salvar alguém. Então, e as pessoas dizem: não, é o Deus que está lá, etc e tal. É o Deus de Israel que era mau, agora o Deus tornou-se bom. É a época da lei, agora estamos na época da graça. Porque a aliança antiga ela foi abolida, etc. Foi substituída por uma nova. Ao longo da Bíblia, Deus é apresentado como alguém que gosta de restaurar coisas. Dificilmente tu vês na Bíblia Deus descartando facilmente as coisas, principalmente suas palavras. Tu vês em Gênesis ele tendo que criar o homem, mas ele arrepende-se. E aí a questão é clara: arrependimento de Deus não é arrependimento do homem. Arrependimento de Deus é o quê? Deus mudou de direção, apenas isso. Mas ele, com sua presciência, já sabia que o ser humano iria pecar há muito tempo e tomou as providências. Então Deus arrepende-se ali. Depois nós vemos Deus várias vezes tentando chamar a atenção de Israel para a adoração ao verdadeiro Deus e não aos ídolos. Daí nós vemos a quebra da aliança. Eles vão, constroem o bezerro, quebra essa lei. Mas depois de quebrar essa lei lá, não é? E esse é o ponto que as pessoas esquecem. Não, porque os 10 mandamentos eram a antiga aliança e estamos na nova aliança, certo? Como é que o povo quebrou a aliança com Deus? Quando Moisés desce, vê o povo adorando um bezerro. Moisés pega as leis, quebra. Depois de quebrar essas leis, Moisés traz novas leis, novas tábuas, que o próprio Deus talhou mais uma vez. Josué e Caleb daquela geração entram em Canaã, mas levam os princípios. A lei de Deus ainda é vista, é praticada ainda. Neemias fala da transgressão do sábado, na altura onde Neemias estava vivendo. Isaías fala da guarda do sábado. Jesus fala da guarda do sábado. Paulo em Atos capítulo 17 fala da guarda do sábado. A lei de Deus ela continua sendo observada no Novo Testamento. Então, como é que o Novo Testamento, como é que a antiga aliança só destrói o sábado e não destrói os outros 10 mandamentos, sendo que o sábado está dentro dos mandamentos? Tu lês o livro de Jeremias capítulo 31, 33, onde fala da nova aliança, diz: na mente lhes imprimirei as minhas leis. Que leis? As leis foram abolidas na cruz?
Porque se nós dissermos que são as leis que estão sendo faladas, as leis do santuário, não faz sentido. Porque o livro de Hebreus é claro, nós não precisamos mais de sangue de bodes para fazer o serviço do santuário. Não precisamos de sacerdotes humanos que são falíveis, que devem fazer perdão dos seus próprios pecados. Já temos Cristo, que é o sumo sacerdote. São essas leis, as leis de cerimônia do santuário, que foram abolidas. Mas o não matar foi abolido. Não adulterar foi abolido. Temos que pensar nisso. Como é que essa nova aliança foi abolida? Deus não aboliu a sua aliança. Deus refez o pacto. Ampliou o pacto. Porque Deus não pode falar uma coisa lá, abolir e abandonar o plano para criar algo totalmente novo. Não é bem assim. Mesmo a criação do novo céu na nova terra, é assim como acontece. Com os mesmos pecadores que um dia viveram na terra, rebelaram-se contra Deus, serão esses homens que serão transformados, estarão na mesma estrutura geológica da terra. Deus apenas vai remover os traços do pecado e vai continuar com a criação que ele planejou criar desde o início. Deus não é aquele que faz coisas e joga. Não. Então, é importante pontuarmos esses aspectos. Com tudo isso, eu quero dizer o quê? Devemos estudar mais a Bíblia por nós mesmos, mas não só apenas ler a Bíblia. É preciso ler os livros. Não é? É preciso ler os outros livros. É preciso estudar a história. Estudar a história mesmo. Pegar os livros de história. Estudar a história mesmo. Ver a cultura, as crenças que os outros povos tinham. Pegar a própria ciência. Estudar os argumentos científicos acerca das origens. Ver como é que a natureza se comporta. Ver as propriedades das moléculas orgânicas, etc. e tal, ver as leis que regem a natureza, o cosmos, e pegar o argumento bíblico e analisar, e pegar o argumento evolucionista e analisar, e estudar por si mesmo. Temos que fazer esse exercício de estudarmos por nós mesmos. Então, muito, mas muito obrigado.